que nos incentiva incessantemente a dar nosso máximo esforço, há um paradoxo que muitos de nós não percebem. O lendário samurai Miyamoto Musashi uma vez percorreu um caminho semelhante de esforço incansável e, através da maestria na arte da espada, ele descobriu uma verdade desafiadora, a sabedoria comum. Essa verdade é a filosofia que sugere que, às vezes, quanto mais nos esforçamos, pior se torna. Uma noção contraintuitiva que desafia tudo o que aprendemos sobre esforço e determinação. No mundo de hoje, somos frequentemente levados a acreditar que o caminho para o sucesso é pavimentado com esforço implacável, que devemos nos esticar até nossos limites para alcançar nossos objetivos. E se essa crença não apenas estiver equivocada, mas também for verdadeiramente contraproducente? E se, como Musashi sugere, houver uma maneira de alcançar a grandeza que não envolva nos esforçar até o ponto de ruptura? O que podemos aprender com esse antigo samurai que poderia transformar nossa abordagem para desafios em nossas próprias vidas? Miyamoto Musashi, conhecido também como Musashi Miyamoto, nasceu em 1584 na província de Harima, no Japão. Ele é um dos espadachins mais renomados da história. Sua jornada foi marcada por contínuas batalhas, tanto externas quanto internas. Desde jovem, Musashi foi atraído pelo caminho da espada, dedicando sua vida a dominar a arte do combate. Sua filosofia, no entanto, foi muito além do campo de batalha. Musashi não era apenas um guerreiro, mas também um filósofo, um artista e um escritor. Sua obra seminal, O Livro dos Cinco Anéis, não é apenas um tratado sobre estratégia e artes marciais, mas uma reflexão sobre a vida em si. A vida de Musashi foi uma personificação de sua filosofia. Ele acreditava no princípio de agir sem agir, um conceito que informou não apenas sua abordagem ao combate, mas também sua abordagem à vida como um todo. Ao longo de uma vida de prática, observação e reflexão, Musashi desenvolveu uma filosofia que desafiou a sabedoria convencional de seu tempo e continua a desafiar nossas próprias crenças hoje. A filosofia de Musashi, conforme detalhada em O Livro dos Cinco Anéis, gira em torno do conceito conhecido como o caminho do guerreiro, o caminho da espada ou simplesmente o caminho. É uma filosofia que se aplica não apenas às artes marciais, mas à própria vida. Para Musashi, o caminho é dominar a si mesmo, pensamentos, emoções e ações. Ele enfatiza a importância de focar na disciplina e no contínuo autoaperfeiçoamento. Musashi divide sua filosofia em 5 elementos, cada um representado por um anel: terra, água, fogo, vento e vazio. Esses elementos simbolizam diferentes aspectos da existência e compreendê-los é a chave para dominar o caminho. A terra representa o mundo físico e nosso lugar nele. A água simboliza a adaptabilidade e a importância de fluir com as correntes da vida. O fogo representa o combate e o conflito, tanto internamente quanto externamente, simbolizar a tradição e o passado, enquanto o vazio representa o desconhecido, o futuro e as infinitas possibilidades que ele contém. Musashi acreditava que, compreendendo e dominando esses elementos, poderíamos atingir um estado de harmonia com o universo e, por fim, alcançar a vitória. Um aspecto essencial da filosofia de Musashi é a natureza contraintuitiva do esforço. Em um mundo que frequentemente prega que quanto mais você tenta, melhores serão os resultados, Musashi oferece uma perspectiva diferente. Ele adverte sobre os perigos da tentativa excessiva, que acreditava levar a um estresse desnecessário e ineficiência. Esforçar-se demais, seja no campo de batalha ou na vida cotidiana, muitas vezes resulta em desperdício de energia e retornos diminuídos. Pode levar a uma mente desordenada, tomada de decisões prejudicada e, finalmente, ao fracasso. Musashi enfatizou a importância de manter um estado de prontidão relaxada.
uma calma consciente que permite responder eficazmente a qualquer situação sem tensão desnecessária ou esforço desperdiçado. Essa perspectiva está alinhada com os princípios mais amplos do Zen budismo e da tradição das artes marciais, que valorizam a eficiência do movimento, a clareza mental e uma mente calma e centrada. É um lembrete de que às vezes menos é realmente mais, e a maneira mais eficaz de abordar desafios é com um esforço equilibrado e medido. No livro Os Cinco Anéis, Musashi escreveu sobre o conceito de evitar ações desnecessárias. Essa ideia encapsula sua filosofia. No esforço, cada ação, cada decisão, cada pensamento deve servir a um propósito. Qualquer coisa supérflua não é apenas um desperdício de energia, mas também pode ser uma distração que atrapalha o progresso. Para Musashi, o esforço certo é estar presente, atento e totalmente engajado na tarefa em questão, seja uma luta de espadas, um projeto de trabalho ou um objetivo pessoal. É disciplina, foco e evitar se distrair com preocupações irrelevantes. Trata-se de encontrar a maneira mais eficiente e eficaz de alcançar objetivos, sem esforço desnecessário ou luta. Assim, os ensinamentos de Musashi oferecem uma perspectiva atemporal e valiosa sobre como abordar desafios e alcançar o sucesso em qualquer área da vida. Um dos conceitos mais enigmáticos na filosofia de Musashi é Mu, frequentemente traduzido como nada ou vazio. Essa ideia é central no Zen budismo e é um tema recorrente nos escritos de Musashi. No pensamento ocidental, o nada muitas vezes tem uma conotação negativa de ausência ou nulidade. No entanto, no contexto da filosofia de Musashi e do pensamento oriental em geral, Mu representa um estado de potencial, abertura e receptividade. Não se trata de negação, mas de limpeza, afastando a desordem mental e física para abrir espaço para o essencial. Abraçar Mu significa deixar ir noções preconcebidas desnecessárias, desejos e distrações superficiais. Significa abordar situações com uma mente clara e desimpedida, livre de preconceitos e apegos. Esse estado de espírito permite ver as coisas como realmente são e responder adequadamente, sem ser impedido por pensamentos estranhos ou emoções. No contexto do esforço, Mu sugere que tentar muito, segurar muito apertado ou estar excessivamente apegado a um resultado específico pode ser contraproducente. Em vez disso, devemos adotar uma postura mais relaxada, flexível e uma abordagem adaptável. Isso não significa ser passivo ou indiferente, mas sim estar totalmente presente e engajado, mantendo um sentimento de desapego e equanimidade. Em última análise, abraçar Mu significa encontrar um equilíbrio entre esforço e facilidade, determinação e desapego. O desapego é um princípio fundamental no Zen budismo, intrinsecamente entrelaçado na filosofia de Musashi. É frequentemente mal interpretado como indiferença ou desapego. No entanto, na realidade, trata-se de estar completamente presente e envolvido sem ser controlado por nossos desejos, medos ou expectativas. No domínio do esforço, o desapego significa não estar excessivamente fixado nos resultados de nossas ações. Significa dar o nosso melhor a cada momento, sem ser consumido pelo desejo de sucesso ou pelo medo do fracasso. Essa mentalidade nos liberta da ansiedade e do estresse que muitas vezes acompanham nossos esforços e nos permite agir com uma mente clara e focada. Imagine-se como uma folha flutuando, fluindo suavemente como uma correnteza de rio, sendo levado pela correnteza sem resistência, apenas se movendo em harmonia com a água. Isso é o que Musashi chamaria de a essência do fluxo. É um estado onde as ações acontecem sem esforço aparente, onde a mente está concentrada mas relaxada, totalmente envolvida no fluxo do momento presente. Esse estado não é exclusivo do combate ou da esgrima. É um estado universalmente acessível, aplicável a praticamente qualquer atividade. Seja você um artista imerso na criação ou um atleta tão absorvido no jogo que perde a noção do tempo, você está experimentando o fluxo. Para Musashi, a
A verdadeira maestria está no estado de fluxo, onde nossas ações não são forçadas nem sobrepensadas. Elas surgem naturalmente, quase sem esforço. Isso se alinha perfeitamente com a filosofia de Musashi, que defende o tipo certo de esforço, um equilíbrio entre tentar muito e não tentar o suficiente. Quando você está no fluxo, você está aplicando o esforço correto, pois suas ações são espontâneas e precisas, sem serem inibidas, mas ainda controladas. O fluxo remove as barreiras autoimpostas, que muitas vezes prejudicam nosso desempenho. Quando estamos nesse estado, estamos livres da ansiedade, da dúvida e do diálogo constante em nossas mentes. Agimos sem hesitação, sem o medo debilitante do fracasso. É como se estivéssemos dançando com o universo, em perfeita sincronia com o ritmo da vida. Mas como alcançamos esse estado de fluxo? Musashi sugere que vem do domínio de si mesmo por meio da disciplina de nossas mentes e corpos de tal forma que eles agem em sintonia com o ritmo do mundo ao nosso redor. E crucialmente vem de deixar ir, de liberar nosso controle rígido sobre nossas expectativas e medos, permitindo-nos agir conforme a situação. Pensar demais é uma armadilha comum em que muitos de nós caem. É o ato de refletir excessivamente sobre uma situação a ponto de não tomar nenhuma ação. Isso não apenas prejudica nosso desempenho, mas também pode levar à inação, o oposto do esforço correto. Musashi acreditava que a mente deveria ser clara e organizada, livre de pensamentos desnecessários que poderiam obscurecer o julgamento ou atrasar a ação. Ele compreendeu que no calor da batalha não há tempo para dúvidas ou hesitações. É preciso agir de forma decisiva e com propósito. Esvaziar a mente de pensamentos desnecessários é a chave para alcançar um estado de mu ou nada, onde as ações ocorrem sem esforço consciente. Essa é a essência do esforço correto e a chave para liberar nosso verdadeiro potencial. Ao compreender e adotar os princípios do Zen budismo e os ensinamentos de Musashi, podemos aprender a evitar a armadilha de pensar demais. Em vez disso, podemos agir com propósito e precisão, movendo-nos pelo mundo com uma mente clara e uma intenção focada, liberada do peso do supérfluo. Quando exploramos a filosofia do esforço, Musashi não é o único pensador a oferecer insights. Muitas filosofias ocidentais, como o estoicismo e o existencialismo, apresentam abordagens distintas em relação ao esforço e à ação. Por exemplo, o estoicismo nos aconselha a direcionar nossos esforços apenas para o que está sob nosso controle, alinhando-se bem com a ideia de Musashi sobre o esforço certo. Existencialistas como Jean-Paul Sartre defendem a liberdade e a necessidade de fazer escolhas, uma perspectiva que ressoa com a ênfase de Musashi na determinação e ação. Entretanto, as filosofias orientais, como o taoísmo, têm uma correspondência mais direta com os ensinamentos de Musashi. Agora, quão relevantes são todas essas perspectivas em nosso mundo moderno acelerado? São excepcionalmente relevantes. Vivemos numa era de cultura acelerada, onde somos constantemente instados a trabalhar e lutar pelo sucesso. No entanto, a desvantagem disso é frequentemente o estresse, o esgotamento e os retornos diminuídos ao nosso bem-estar. É aqui que a filosofia de Musashi entra em cena e serve como um lembrete de que tentar demais pode ser contraproducente. Às vezes, o que é necessário não é mais esforço, mas mais sabedoria. É saber quando agir e quando se abster, quando avançar e quando se soltar. Compreendendo e aplicando os insights de Musashi, podemos navegar pelas complexidades da vida moderna com um maior senso de equilíbrio e harmonia. Esses ensinamentos não são apenas relíquias do passado. São um guia para viver uma vida mais reflexiva e eficaz, mesmo nos dias de hoje. Obrigado por ficar até o final. Deixe seu comentário para fortalecer o canal e seu like. Até breve. Sabedoria é poder.